O cara decidiu que não é mais o provedor da casa, não tem que proteger emocionalmente aquela família. E a mulher, por sua vez, não quer mudar o comportamento dela. Então fica assim, uma corda e fica cada um puxando do lado. Sabe quem ganha com isso? O inferno. O diabo ama quando a gente deixa de fazer os nossos papéis. Porque ele sabe que ali ele tem domínio. Ali não é o domínio do Espírito Santo. Ali é o domínio de entidades, principados e potestades. Porque aquela mulher não trabalha, mas de igual maneira ela também não provê aquele lar. Ela não cuida das coisas, ela quer viver vidinha de academia, ela quer viver vidinha de acrigel. A senhora tem alguma coisa contra isso, pastora? Claro que não. Você só pode viver isso quando você tem a qualificação ali, o acordo com aquela casa. E o marido, que eu tô vendo hoje uma roda de maridos que só querem viver de videogame. Ele bota o arroz com feijão dentro de casa e ele acha que não precisa mais acompanhar o andamento da casa. Você tá entendendo? Ele senta no videogame... A casa está pegando fogo, as crianças estão jogadas no chão, todo mundo brigando, e ele não tem autorresponsabilidade sobre aquele lar. Ele acha que ele botou arroz e feijão dentro de casa e ele já está fazendo muito. E isso não é o seu provedor. Ele tem que participar. Vamos lá, Rafael, olha. Participar do lar. Quando Deus, ele tira a costela de Adão, ele estava dizendo para Adão, Adão, a costela significa estrutura. A costela é um osso que protege os órgãos de dentro. E dentro, o que fica? O lar. Então, Deus estava dizendo, Adão, olha, eu estou tirando a tua costela para gerar Eva, para ensinar você que você de fora para dentro protege o que está dentro. Para aquela mulher estar protegida emocionalmente. Deus tira aqui, ó. Porque se você perdeu as costelas, o teu órgão está protegido. Está desprotegido. Então, se você sofrer um acidente, vai furar o pulmão, vai furar o estômago. Então, a costela ela vem justamente para proteger. Então, quando o homem entende que o papel dele é proteção emocional, espiritual, e aquela mulher está dentro daquele lar, protegida, ela consegue ser uma edificadora. Então, são papéis. Se os papéis estiverem invertidos, a casa está quebrada. E eu conheço, Rafael, pessoas que estão vivendo há anos, ó. No mesmo lar, não se respeitam, não se amam. Mas não querem largar, talvez pela religião, talvez pelo que as pessoas vão pensar, talvez por uma casa que foi adquirida. E as pessoas vivem ali infelizes. Não querem mudar os seus comportamentos, mas querem viver naquele casamento defasado. Entendeu? Há quanto tempo que aquela mulher está vivendo, aquele homem está vivendo naquele casamento defasado? Há anos. Mas ninguém toma uma atitude. Às vezes está aprisionado também. Você acha que problemas emocionais, dependência emocional, traumas também, podem influenciar o casamento em todos esses problemas aí? 100%. Do passado que não foram resolvidos? Olha bem. Quando o homem ou a mulher, em sua infância, foi vítima de maus tratos, tá? Foi agredido pelos pais, foi abusado sexualmente, intelectualmente afetado, a mulher ela não vai carregar a identidade de entender que ela é uma fina joia. Então, se ela não entende a identidade dela de uma fina joia, ela vai aceitar ser maltratada, pisoteada, desqualificada. E o homem, quando ele veio de uma família narcisista que a mãe era mandona, que a mãe estava acostumada a mandar no marido, xingar, dar ordem, maltratar, ele vai se conectar com uma mulher que vai gerar o mesmo princípio nele. Ele vai ficar ali sustentando aquela mulher, trabalhando igual um louco, e a mulher não cumpre o papel da edificação. E vai viver naquele relacionamento, ó, sendo desmerecido, despertencido, a mulher de igual maneira, despertencida, desmerecida, e aí gera dependência emocional, e dentro do campo da dependência emocional tem a dependência maus tratos. A pessoa depende dos maus tratos, porque ela foi alimentada desde a sua infância com isso. Gerou um costume emocional nela. Então ela está acostumada a banhar, ela está acostumada a ser maltratada, invalidada. E ela fica o quê na invalidação? Provando o seu valor. Ali os demônios se alimentam dela ficar provando que ela é boa. Aí ela fica assim, por que eu faço tudo certo e meu marido me desqualifica? Porque desde a sua infância ela aprendeu a defender a sua tese de valor. Então o marido vai ficar ali desqualificando ela, ou a mulher vai ficar desqualificando o marido porque ele veio de uma família narcisista, que a mãe é narcisista. A mãe acostumou a manter ele sempre na média baixa. Entendi. E ele vai ficar com mulheres também que vão destratar ele. E também quando chega no casamento, quando chega no namoro, assim, antes de escolher a pessoa com que a pessoa vai casar, vai ficar pro resto da vida, às vezes ignora muitas coisas, né? Ignora sinais que são importantes e quando chega lá vai ver que já casou, então a pessoa não viu. Ela tem que ver antes. Porque as pessoas dão um sinal. Às vezes a gente não vê os sinais pelo nosso estado emocional.
pelo nosso estado emocional de solidão, de carência, a gente acaba não vendo os sinais. E a gente acaba depois ficando quebrado. E aí eu tenho atendido muitas pessoas, no método que eu faço, que dizem assim: pastora, todo casamento tem restauração? Não. Todo casamento não tem restauração. Porque nem todo casamento foi levantado por Deus. Aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Mas só aquilo que Deus uniu. O que Deus uniu, ele vai trazer de volta. Tem muita gente que está lutando por restauração de coisas que não foram levantadas por Deus. Coisa que nunca era para você ter acessado. Então tem pessoas que estão lutando por restauração 4, 5, 6, 7 anos de um casamento que não foi nem levantado por Deus. Ela viveu com um homem do lado que o cara maltratava, batia, gritava, desqualificava. Que restauração que tem num casamento desse? Nenhuma. Se Deus acabou com Sodoma e Gomorra por causa da violência, Deus abomina a violência. É verdade. Você, mulher, que está indo numa igreja, que o teu pastor manda você lutar por um casamento em que o cara te agride, sai dessa igreja em primeiro lugar, porque esse aí nem é pastor, tá? Porque Deus abomina a violência. E você, homem, que tem uma mulher também que te agride, sai fora dela. Porque isso aí não provém de Deus. Certo? Sai fora desse casamento, sai fora desse relacionamento, sai fora dessa igreja. Porque você não tem que viver negociando com violência, seja ela qual for, emocional, sentimental e intelectual. Você tem mesmo é que seguir a sua vida. Certo? Muito bem. E isso vai causando vários problemas no relacionamento depois, né? Porque a casa ela se torna infrutífera, né? Não cresce nada. Vocês ficam negociando briga, quando na verdade deveriam estar gerenciando, governando sobre o crescimento. Então. Não tem governo de crescimento, tem governo de briga. E quem é o pai do governo da briga? Satanás. Então, é isso que você falou dos pastores aí, eu escuto muito isso aí. Aqui, inclusive, já escutei muito. De pastores, inclusive, que condenam o divórcio nesse caso aí. Dizendo que a mulher tem que voltar pro marido. Não. E tem pastores que fazem isso. Em algumas igrejas, não são todas, são mais especificamente uma denominação aí que faz isso. E eu já ouvi isso. Eu também ouço todo dia. Direto. O que acontece é o seguinte, é o que eu acabei de falar. Você não tem um casamento. Se você é casado com uma pessoa que tem um propósito de agressão, aquilo ali nunca foi um casamento, aquilo ali foi só uma convivência. Você que tem que avaliar o seu valor e dizer, eu não vou viver mais isso. Isso não é pra mim. E se você vai num pastor que ele orienta você, que apanha a se manter do lado de uma pessoa dessa, desqualifica, te agride emocionalmente, você que tem que entender o teu valor. Você que tem que dizer, não, isso não é pra mim. Aí, os pastores condenam o divórcio? Sim, condenam o divórcio. Mas você vai condenar o divórcio, Rafael, daquilo que você está causando. Exemplo, por que eu vou trair se eu posso conversar? Que talvez a relação sexual não está boa, talvez o casamento não está bom, vamos acertar. Será que as duas pessoas envolvidas estão disponíveis a acertar aquele casamento? Não. Agora, como que você pode restaurar um casamento de alguém que não quer ser restaurado com você? Ou às vezes quer manter de fachada o casamento por conta do ministério. Quantas vezes, né? Eu prefiro até não... Olha, eu vou falar, tá? Tem muita gente aí vivendo em casamento destruído para fazer foto em rede social. Foto em rede social. O que as pessoas vão pensar? Irmãos, a vida é sua. Deus não nos gerou para vivermos uma vida de maldição. Deus nos levantou para vivermos uma vida de qualidade. Se você casou com alguém, no meio do caminho a pessoa começou a ter surtos, agressões, cabe a você tomar uma decisão. É você que tem que tomar uma decisão. É você que tem que dizer, isso não é mais para mim, eu não vou viver isso. Eu vou seguir a minha vida. E você não pode... mas o divórcio, o que as pessoas vão pensar? Não estou preocupado com o que as pessoas pensam. Estou preocupado no que eu vivo dentro do meu lar. Pessoas sendo aconselhadas, luta pelo teu casamento. Tomava uma coça todo dia. Que casamento é esse que você tinha? Você acredita que todo mundo vai ser restaurado, velho? Não, todo mundo não. Vamos lá na Bíblia? Todo mundo não. 2 Timóteo 3. Vamos lá? Timóteo vai dizer assim, olha... Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Estamos vivendo dias difíceis? Sim.
Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Narcisistas. Muitas pessoas querendo saber aonde que entram os narcisistas no campo espiritual. Tô lendo. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Todo narcisista que você conhece é vitimista, não é? Com certeza. Ele te acusa, se faz de vítima. Essas pessoas estão adoecendo, tanto mulheres como homens. Tá? Porque eles se vitimizam, eles te lançam a culpa e tiram a culpa deles. Eles são sempre a vítima. Tá? Negando-lhe, entretanto, o poder, foge também deste. Não sou eu que estou falando, é Timóteo. Timóteo está dizendo, sai fora. São pessoas que não vão mudar. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados. Quando que uma mulher, ela dá legalidade para um narcisista entrar na vida dela? Quando ela está sobrecarregada pelo pecado. Porque o pecado sobrecarrega ela ao ponto dela não ter a visão. Meu Deus, forte. Então eles entram sorrateiramente, falando o que aquela mulher quer ouvir, chegando com a necessidade que aquela mulher precisa. E ali ele sorrateiramente entra. Começa a gerar um narcisismo dentro daquela casa. Tá? Sobrecarregada de pecados e conduzidas de várias passões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. A pessoa lê a Bíblia, mas ela chega ao conhecimento da verdade? Não. Timóteo vai dizer. E de modo que porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Moisés foi levantado por quem? Para levar o povo. Por Deus. E por que Janes e Jambres não queriam ouvir Moisés? Por causa do orgulho do coração. Quem tem orgulho no coração não aceita ser liderado. Todo mundo que é orgulhoso não aceita a liderança levantada por Deus. Eles querem matar as lideranças. Aqui já vira uma outra pregação, tá? Aqui já vira um outro podcast. Resistem à verdade. Todo caluniador, Timóteo já falou aqui, eles são resistentes à verdade. Eles não querem ouvir verdade. Eles são do grupo que contam mentiras. Tá? Olha aí. Olha bem isso aqui, Rafael. São homens de todo corrompido na mente. A mente dele é corrompida. Reprobos quanto à fé. Estão sempre contra aqueles que são levantados por Deus. Eles, todavia, não irão avante. Porque a sua insensatez serão a todos evidentes, como também aconteceu com daqueles. São esses quem? Narcisistas. E vocês, mulheres, que estão sobrecarregadas de pecados, estejam atentas, porque os narcisistas estão aí para entrar nas suas casas sorrateiramente. Meu Deus, forte, não? Muito. Vamos girar o assunto aqui. Vamos. Nós temos várias situações em que as pessoas entram no casamento e muitas vezes já tiveram relações sexuais, Sim. tiveram outros casamentos. Não é mais virgem, né? Não é mais virgem. Já rodou. Já rodou. Posso falar assim? Ou então já casou tudo certinho, separou. Não deu certo. Deu certo e voltou, né? Nesses casos, como que a pessoa... O que a pessoa precisa avaliar antes de entrar para um novo relacionamento? É assim, Rafael, se o cara ele foi dado a pornografia, talvez a mulher não vai saber disso. O cara não vai chegar para dizer, eu amo uma pornografia. Muitas das vezes ela não vai ter esse entendimento. Mas, se ele é dado a pornografia, ele vai casar com uma mulher até decente, mas vai chegar um tempo, vai passar aquela paixão, né? 8 meses, 7 meses, ele vai voltar para pornografia. Porque aquela mulher não vai gerar a frequência que ele carrega no corpo da pornografia. E como que aquele homem renuncia à pornografia? Renúncia. Se ele não renunciar, o corpo dele está... O corpo tem memória, tá? Então o corpo está acostumado com aquele grau de pornografia. E aquela mulher nunca foi participante de uma pornografia. Então ela não tem conhecimento disso e nem tem que ter. Porque ela casou debaixo das leis de Deus. Ela quer ter uma vida sexual natural, normal. Então o que vai acontecer?
aquele homem vai começar a buscar traições. Ele vai... E como que essa mulher, ela avalia? Ela tem que bater muito papo com esse homem antes de casar. Até sobre o campo sexual. Tem que ser falado. Tem que ser conversado. Por quê? Porque o cara vai querer que ela viva coisas e faça coisas que não provém de Deus. E ele vai sempre desqualificar aquela mulher na ação sexual, porque ele foi acostumado o quê? Com coisas que são geradas pela pornografia. E quem se alimenta da pornografia? Satanás. O corpo dele foi alimentado por demônios. Então ele vai sempre querer que aquela mulher seja uma geradora de pornografia. Aquela mulher não é para isso. Então, como que essa mulher entende isso? No noivado, no namoro, senta e conversa. Aquela mulher nunca vai ser suficiente para ele. Posso falar mais profundamente? Talvez aquele homem acessou casas de trisais, casas de swing. Está acostumado a trocas de casais. Então, aquela mulher nunca vai ser suficiente para ele. Se ela for uma mulher decente, ela vai sempre dizer assim: poxa, eu sou uma mulher decente e meu marido não me valoriza. Primeiro porque o valor dele não é o valor que você carrega. Ele não sabe que você é uma fina joia. Ele está acostumado com ambientes de sujeira. Ambientes de pederastia, ambientes de trocas, ambientes de coisas que não são provenientes da caminhada com Deus. Isso aí vai causar problemas Vai separar. espirituais. Porque ali tem um campo aberto. Principados e potestades estão atuando ali. A gente entra no campo dos demônios territoriais. Porque aquele homem nunca vai ver autossuficiência na relação sexual com aquela mulher. Ele quer o quê? Que bote uma mulher junto, bote um homem junto, vá para uma troca de casal. Muitos cristãos que eu atendo estão vivendo isso. O cara nunca está suficiente com aquela mulher. Por quê? Porque aquela mulher, ela nunca veio daquele ambiente que ele veio. E como que eu venço isso? Se aquele homem ama aquela mulher, ele tem que começar a renunciar ao pecado do corpo. Aquilo que o corpo, a memória afetiva dele adquiriu. Porque senão aquela mulher vai encher o saco dele. Depois que casa, pra você consertar isso aí, é trabalhoso, né? Muito. Tem que querer. Os dois têm que estar querer. envolvidos no processo. Isso. O cara tem que reconhecer. Olha, eu vim de uma coisa errada, eu quero mudar, e aí ele começa o processo de santificação do corpo. Aí talvez vai entrar uma restauração pessoal. Ele começa a orar e Deus tem que restaurar as emoções, o espiritual, o intelectual e o emocional daquele homem. Aí ele começa a entender que ele tem que ser zerado para ser acrescentado pelo Espírito Santo de Deus. Pela nossa Só que necessidade. pela culpa nossa abre brechas, né? Abre brechas, campos espirituais. Batalhas que nunca era para nós termos vivido. Você quer ver uma outra coisa? Eu oriento as minhas ovelhas. A pastora tem uma pessoa precisando que eu entre numa guerra com ela. Mas peraí, qual é a causa? Qual o problema? Qual é a situação? Por que essa pessoa está enfrentando isso? Você não pode. Você já tem as suas guerras, entrar numa guerra que você não sabe qual é o propósito. Será que ali não tem um erro? Não tem uma consequência? Como é que você vai pagar um preço de uma coisa que você não sabe qual é a causa? E tem muitas pessoas que estão aí orando pelas outras, igrejas, montes, ambientes religiosos, botando a mão na cabeça das outras e trazendo maldição para si próprio. Porque elas estão com o campo aberto e gerando maldição nos seus filhos, na sua casa. Debaixo de ilegitimidade. Porque aquilo nunca foi proposta de Deus. É uma proposta pessoal dela. Explica melhor essa questão pra gente. Porque eu já ouvi muito sobre isso também, e a palavra diz que nós devemos orar por todos. Sim. Né? Orar uns pelos outros, tal. Mas nessa questão, quando se dá na área da libertação. A área da libertação, primeiro que você não pode trabalhar na libertação sem a visão do reino. Sim. Esquece. Eu vejo muitas pessoas, eu trabalho com libertação. Mas ela mesma está arrebentada. Porque eu não posso acessar o campo da libertação sem a blindagem do Espírito Santo. Eu não posso entrar num campo, exemplo, numa Cracolândia, que no Rio tem muita Cracolândia, se eu não tiver a blindagem do Espírito Santo. Porque toda a frequência daqueles demônios vão voltar comigo para minha casa. Tem muitas pessoas que elas estão orando sem medidas. Orar uns pelos outros. Mas qual é a frequência tua comigo, Rafael? Eu oro por você, você ora por mim? Ou eu oro por uma pessoa que está no pecado e não quer sair dele? Eu tive uma experiência terrível com isso aí, viu? Eu posso até contar aqui, porque é um testemunho. É importante. É um testemunho. No começo, quando eu comecei a apresentar aqui o Crente Podcast, lá no comecinho, eu tava aprendendo muita coisa e uma pessoa, um senhorzinho me ligou, falou que tava dentro de casa, aprisionado, triste, não conseguia ficar lá da esposa e tava sentindo uma angústia, uma depressão, isso aqui, não tava aguentando mais criar ajuda. E eu não conhecia ele ligou pra gente e tal, ligou pra mim.
Aí, de tanto ele insistir, ele queria que fizesse uma oração por ele. Fez. Eu peguei, liguei pra ele, por ligação, e fiz uma oração, repreendendo todo o mal, repreendi todo o espírito que tá ali na vida dele, atrapalhando ele, todo de opressão, repreendi, fiz uma oração lá pra ele. E depois eu peguei, desliguei, amém, desliguei o telefone, e na hora eu tava muito cansado, deitei e dormi. No que eu dormi, na hora que eu fui dormir, eu nunca tinha sentido isso, tá? Nunca passei por isso. Meu Deus. Quando eu desliguei o telefone, eu senti uma unha aqui, ó. Eu dormi dormindo, eu estava dormindo, eu senti uma unha enfiando aqui dentro, aqui, ó. Deus de poder e autoridade. E essa unha, ela enfiava aqui, e ela começava a enfiar nos ossos. Ela queria, quando eu senti que parecia que ela ia entrar na carne, eu peguei e joguei, fiz assim, joguei o ombro assim pra trás, como se jogasse ele pra lá. E aí eu acordei. Isso aí é uma frequência de inveja. Havia um propósito de destruição na vida desse senhor, porque a área dos ossos é a área da inveja. E quando você entrou, botou a mão no mundo espiritual, aquele demônio que estava ali legitimado naquela casa, ele veio te atacar. Então, Ele veio jogar a frequência de destruição sobre você. E é real, de verdade. Eu nunca passei por isso. E quando eu orei por ele, realmente esse demônio ele veio pra cima de mim. Então tem pessoas que elas estão saindo orando sem preparo. Porque a primeira coisa do reino é a visão. Se você não tem visão, você não pode orar por pessoas. Porque senão você vai ficar doente. Mas vamos lá, eu queria que você me explicasse um pouquinho. Existem tipos de oração? Por exemplo, eu vou orar para a pessoa, eu faço uma oração simples. Olha, Senhor, abençoe essa pessoa, cuide dela, atenda o seu pedido de oração, uma oração simples. Certo. Agora, uma oração mais pesada, que você vai entrar numa guerra de verdade, expulsar demônio, já é uma oração diferente? Você tem que estar preparado. Porque quando Jesus expulsava demônios, em poucos nós vimos Jesus orando ali naquele momento. Jesus só dava ordem. Jesus estava entrando com a repreensão. Só pode atuar na repreensão quem tem bagagem espiritual. Vida de jejum, de oração, de renúncia e obediência. Eu não tenho atuação na repreensão se eu não carregar esses fatores. Entendi. Jesus chega na sogra de Pedro, tá todo mundo orando, ninguém resolve nada. Jesus repreende. Jesus dá ordem ao mar. Então quando a palavra diz orar uns pelos outros, oração comum mesmo. Oração comum, um orar pelo outro, um interceder pelo outro, faz parte do processo. Mas você pode sair daqui, Rafael, sem preparo, e ir, por exemplo, numa Cracolândia, orar pelas pessoas se você não está preparado espiritualmente para isso. Não. Você sabe que você ali, você vai voltar com aquilo ali. Então as pessoas têm que ter a visão espiritual do que é a palavra de Deus. Senão elas vão sofrer ataques e não vão saber como resolver esses ataques. Entendeu? Agora, o orar, se a palavra diz que nós temos que orar sem cessar, ele faz parte do movimento humano. É revestimento o tempo todo em oração. Então a gente está gerando cobertura de oração o tempo inteiro em nós. Nosso corpo tem que carregar a frequência da oração, quando nós obedecemos esse princípio. Entendeu? Então isso é um estilo de vida, é um estado de convivência. Bom, nós estamos falando aqui sobre libertação, várias questões, né? Mas uma pessoa que hoje está passando por alguma situação e que precisa de libertação, ou vê que algo na vida dela não rompe, né? Teve algo muito interessante que você falou da última vez, que foi sobre coisas quebradas dentro de casa. Sim. Que demônios, eles entram dentro de canos entupidos. Canos entupidos Fala vazando. um pouquinho disso pra gente. Então, você vê casa que tem 10 anos que a descarga tá ruim, tem um balde do lado. Você entra naquela casa, tem cheiro de urina. Tem uma casa que a bica barraram um pano, porque fica vazando. Eu não acredito que em 5, 6 anos a pessoa não teve dinheiro para comer uma bica. Casas que a casa tá no tijolo. Eu não acredito que a pessoa, durante 10 anos, ela não teve condição de comprar um mês. A cada um mês, um piso, um reboco, um gesso. Eu não acredito. Elas estão sendo territoriadas por principados e potestades, dominadores, despertencedores da prosperidade. E se aquela pessoa ela não começar a liberar os acessos, os anjos do Senhor não podem ser ativados a trabalhar na prosperidade. Geladeira suja, comida com bolor, mofada, tudo quebrado,
móveis quebrados, tudo pendurado, tudo jogado, roupas rasgadas. Isso é uma outra frequência. A pessoa... Você já viu os acumuladores? Ah, vi muito. Meu Deus, aquilo é uma coisa diabólica. Porque a pessoa, ela tem, assim, peças de roupa que ela não usa desde a década de 30. Ela quer guardar. Sapato que ela diz que vai consertar, isso aqui já tem 10 anos guardado, ela nunca vai consertar. Ela só quer guardar. Então, o que acontece? Aquela acumulação preenche o vazio da alma que ela tem. E ali os demônios se apropriam daquele vazio para acumular. Quanto mais acumulado, mais legiões. Porque cada acúmulo tem uma legião. Cada legião tem patentes. Tem um chefe e tem aqueles que lideram debaixo do chefe. E ali são milhares de milhares. Então, tem muitas casas que a prosperidade não entra. Você já viu uma casa que a pessoa limpa e tem aquele mau cheiro? Teia de aranha. Que limpa num dia, no outro dia já está cheio de teia de aranha de novo. Mas, meu Deus, eu limpei ontem, já está com teia de aranha de novo. Como é que pode? Já viu uma casa que a pessoa não consegue consertar uma fechadura? Ela adaptou, mas ela não consegue consertar. Então... Móvel quebrado que ela adaptou, mas não consegue colocar no lugar. Muitas adaptações, mas tem que haver o conserto. Porque aonde Jesus está, ele trabalha com um alinhamento. O alinhamento faz parte do propósito. Senão, ele tinha feito a obra com os muros derrubados, cheios de brecha. O que Neemias fala? Gente, eu não vou descer. Por que eu ia descer se eu estou numa obra? Eu estou reparando as brechas. Eu estou olhando o cenário aqui. Brechas precisam ser reparadas. E a gente só consegue entender de brechas quando a gente carrega a visão espiritual. Senão a gente não consegue. Senão a gente fica ali rompido, quebrado, abatido e constrangido diante dos outros. Obras inacabadas, casas sujas, coisas quebradas, mania de guardar coisa velha. Conhece gente que briga até se você tirar uma coisa? Demônio. Sim. Principado e potestade. Você pode reparar que nessa casa não entra o novo. Ela não consegue ter um móvel bom, ela não consegue ter uma comida na geladeira, ela não consegue viver um propósito de cura, de reestruturação. Ali ninguém projeta, ninguém caminha ali. Todo mundo fica estagnado por conta da energia daquele ambiente. E eu tenho uma ferramenta poderosa para isso, tá? Obediência, jejum e oração. Meu Deus. Destrava. Tudo bem. Destrava. Você falou sobre principados e potestades. Principados e potestades. Desculpa, pode perguntar. Não, eu pedi para você fazer um panorama para a gente entender. Quando os principados e potestades, eles ficam acima de nós. Eles fazem interferência entre a nossa oração e o Pai. Você pode ver que tem pessoas que levam vida de oração, mas não respondem, não tem resposta. Eu tô 1 mês no monte, acampando. Não muda nada, quando volta pior. Tá na miséria, o filho tá no tráfico, a filha tá na prostituição, tá tudo pior. Porque não há governo naquela casa. Porque a oração legítima da obediência, quando o coração é 100%, ela traz o quê? Governo através da oração. Então, os principados e potestades, eles são alimentados pelos portais. Então, o que eles fazem? Eles não deixam a oração chegar. E o que são os portais? Desobediência, orgulho, mágoa, ressentimento. Você escuta, Rafael, crente falando que tem mágoa? Falar que tem mágoa, não, mas às vezes, depende da atitude, você vê que ela tem. Meu Deus, eu escuto crente que fala que tem mágoa. E fico horrorizada. Mas você pode ter mágoa. Meu Deus, mágoa é a frequência do diabo. Isso é pior. Vingança. O pior sentimento do ser humano é a mágoa, né? E ali, aquela mágoa, ela dá legitimidade aos principados e potestades. A oração não sobe. Aí a pessoa não rompe. E os demônios entram. Eles estão ali, eles impedem. E ali, como ele impede a oração de ser ouvida, ali os portais vão sendo abertos. E aqueles demônios vão legitimando-se a atuação em áreas. A pessoa se torna uma religiosa, mas não rompe. Ela se torna infeliz e não rompe. Ela se torna miserável, escassa, mas não rompe. Ela se torna doente, se adapta aos remédios de tarja preta, mas não entende que ela precisa de uma libertação espiritual. Ela está sempre ali. Culminando e... Você conhece crentes que contam desculpa? Tudo ele tem uma desculpa por erro. Sim. Olha, irmão, você precisa se libertar. Não, mas é porque eu estou passando por essa situação aqui. Ele nunca assume. São os filhos de Adão. Quando Deus pergunta, cadê a tua situação? Ele diz, não, foi a mulher. A covardia. O espírito da covardia é um portal violento. Porque, Rafael, se eu não assumo meu pecado, como é que eu vou ser liberto? Se eu não assumo... Não tem como, né? Como é que eu vou renunciar ao pecado que eu não assumo que tenho ele?
Como é que eu vou romper se eu não digo que tem aquilo? Terrível, não? E isso nós temos visto. Tem que reconhecer primeiro, né? Reconhecimento. Reconhecimento, renúncia, humilhação, para que eu possa alcançar o acesso do Pai. É muito forte isso. Uhum. Bom, nós falamos aqui, você citou sobre maldições hereditárias, né? Maldições hereditárias é um assunto muito vasto. Eu, inclusive, escrevi o livro Vencendo Raízes Hereditárias. Por quê? Para quem assistiu meu testemunho, para trabalhar no espiritual, na área da libertação, eu tive que entender de raízes. E a proposta de Deus foi que eu fosse trabalhada nas minhas próprias raízes. Na minha libertação emocional, na minha libertação intelectual. Então eu tive que ir entendendo de pontos de libertação. E hoje eu oro pessoas, expulso demônios, ajudo pessoas em processo de destravamento, de rompimento, e é através das maldições hereditárias. E você acredita que eu escuto crente dizendo que não existem maldições hereditárias? Isso aí é um assunto muito debatido. Muitos não concordam com essa visão. Mas a questão não é o concordar, é o que está na Bíblia. Mas tem na Bíblia e também existe muitos testemunhos, muita experiência, né? Real. Muita. Porque Deus, ele fala sobre iniquidades e transgressões. Que tem coisas que não fazem sentido você... Por exemplo, aqui nós já vimos muitos aqui, já vi um monte de gente contar sobre isso. No caso de uma irmã que veio aqui, ela conta que todos os irmãos morreram aos 30 anos. Olha que coisa terrível. Os irmãos... Homens. Eu não lembro se eram homens ou mulheres, mas eram irmãos. Acho que foram 3, morreram aos 30 anos. E da avó também, os filhos da avó também, que são tios, também morreram aos 30 anos de idade. Se você for fazer um estudo espiritual, como os que eu faço, a gente vai entender que ali naquela família tem oferenda. Alguém ofereceu àquela família a morte. Alguém consagrou. Ou alguém entregou a sua alma e projetou os que viriam à morte na idade de 30 anos. Ou ali alguém fez um trabalho de bruxaria para aquela família, que todo derramamento de sangue é alimentação satânica. Então aquele demônio vem com os 30 anos buscar aquele sangue e levar aquela alma. Então se a pessoa não entender do mundo espiritual, vamos parar e analisar. Se não é maldição hereditária, é o que é isso? Então, para não falar que eu fico só falando testemunho dos outros, eu vou falar do meu. Por exemplo, da família do meu pai, nenhum casamento deu certo. Por quê? Porque ali é uma oferenda em divórcio. Destruição emocional. Todos os irmãos, nenhum casamento deu certo. E grande parte dos primos também tiveram problemas no casamento. Porque não foi renunciado. Não teve nada. Não houve renúncia, não houve despertencimento do pecado e o altar não foi quebrado. Então o que acontece? Enquanto não for quebrado, os demônios vão atingindo gerações. Quando nasce alguém na família, eles já se alojam no umbigo. Vamos lá. Esse assunto do umbigo Esse assunto do umbigo é polêmico, né? Você falou desse umbigo, eu quero que você me explique essa questão do umbigo. Gente, primeiro, que a libertação são experiências exclusivas. Cada pastor, ele tem uma experiência com a área da libertação. Aí eu vi gente dizer sobre chakra, gente dizer que não sei o que, não, manda, gente, isso é experiência de convivência. É só a gente fazer um raciocínio lógico. Vamos ser lógicos. Se somos alimentados através do cordão umbilical, então eu trago a essência da minha mãe, que trouxe a essência da mãe dela, que trouxe a essência da mãe dela. Então ali existem raízes. E quando eu que oro pessoas, ponho a mão na cabeça, expulso o demônio, quando eu falo sobre maldições, aí você pergunta o diabo, aonde que está a maldição? No umbigo. Aí você põe a mão naquela área, ora, e a pessoa diz assim, acabou. Eu não sinto mais peso, eu não sinto mais dor, a minha alma está leve, estou me sentindo livre, estou me sentindo bem. Ali ela começa a romper. Então isso é convivência. E outra, não é antibíblico não, porque a palavra diz que o corpo é templo. Qualquer parte do meu corpo eu posso orar. Aliás, é orientado pelo reino de Deus. O nosso corpo é templo. Se eu quiser orar o dedão aqui agora, eu oro. Se eu orar o cabelo, eu oro. Faz parte. Eu tenho que consagrar o meu corpo.
Eu tenho que me pertencer na graça. Agora, irmão, se é o ouvido, se é o umbigo, é só mais uma parte do corpo. Se é a mente, se é a visão, se é o ouvido, é só visão de identificação. Pela experiência que eu tenho orar por pessoas e verem pessoas curadas, libertas, transbordadas através dos pontos que nós oramos. Só isso. E cada um gosta que só Pô, eu acho que... isso é... Irmãos, nós precisamos... Tem gente que pergunta se Adão tinha umbigo, né? Eu achei tão engraçado. Tem umas perguntas que cada um... E repreendendo, com mão nas costas, repreendendo. E eu comecei a perceber que eu ia ficando um pouco mais aliviada. Então aquela dor já não era mais tão profunda. Ela foi... A lente de aumento foi diminuindo. Eu fui cada dia sorrindo um pouco mais. Sim. Cada dia mais. Porque a Bíblia diz que por um caminho o diabo entra. Por 7, ele vai fugir de nós. E eu comecei a identificar quais eram esses 7 pontos em que havia concentração de espíritos imundos. E eu comecei a orar. Cabeça, mente, garganta, que é o ponto que falamos, coração, estômago, que é onde nós acessamos comidas trabalhadas, comidas da mão de pessoas invejosas, cordões umbilicais, umbigo, 4 dedos abaixo do umbigo, pernas, raízes financeiras. A gente repara que toda vez que a pessoa está para ter um problema financeiro que ela tem, a perna incha, dá dor no joelho, dor nos ossos. E a Bíblia fala que a inveja apodrece os ossos. Isso. Então eu comecei a orar no ponto do umbigo, sobre maldições hereditárias. E eu me lembro que um período dessa oração, eu comecei a renunciar. Eu renuncio o pecado, eu renuncio derramamento de sangue, eu renuncio abortos familiares, eu renuncio assassinatos, suicídio. Eu renunciava aquilo. Ações sexuais ilícitas, obras de feitiçaria, sexo fora do casamento. Eu comecei a renunciar. E cada vez que eu ia renunciando àquilo, eu ia percebendo que aquilo ia me trazendo vida. Você ia na igreja? Eu ia na igreja. Sim. Só que é o que eu te falei. Quanto mais eu ia na igreja, mais difícil... A perseguição, né? Aumentava Exatamente. mais. Que a irmã falou. Havia uma perseguição espiritual muito violenta. Que eu sentia e é o que eu acredito que muitos cristãos ou muitas pessoas que estão em processo de libertação, elas passam, elas desistem. Sim. Porque elas estão pensando em morrer e elas vão para a igreja e elas são realmente ameaçadas por demônios. Por pesadelos, as dores pioram, passa a ter dor no estômago. Porque hoje o trabalho de libertação que eu faço, quando a pessoa fala, eu tô orando, tô tendo dor de estômago, eu falo, é isso. Eu já conheci uma pessoa, né, que ela trabalhava nessa área, né, de macumba e tal, há muitos anos. Ela aceitou a Deus, né, tal, mas ela não conseguiu. Foi uma batalha constante, o inimigo ameaçava, vou te matar, você vai morrer. E no final ela não aguentou e saiu, né, da igreja e voltou a fazer o que fazia antes. Por quê? Ela até tentou viver uma religião, mas não houve renúncia. Não. Porque num caso desse, as mãos sangram, né? Por feitiçaria, pecados geracionais. E também tem que ter ajuda, né? De pastor, quem tem entendimento, para estar lá ajudando. Tem que ter uma pessoa do seu lado, não você sozinha, né? Exatamente. Porque você aceita a Deus, você nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu, né? Nunca entrou numa igreja, você entra, faz aquelas coisas erradas, você entra e não aguenta, não tem ninguém do seu lado, você sai, você não suporta. Não suporta por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. E as ferramentas que a pessoa tem é carnal. E é principados e potestades. Então, por isso que a gente vê as pessoas naquele primeiro amor, eu estou jejuando, eu estou orando, está piorando. Porque, na verdade, ela jejua e ora, mas não tem renúncia. E é como a irmã falou, hoje nós temos muito pouco trabalho nessa profundidade de libertação nas igrejas. Então, as pessoas estão cada dia mais se tornando religiosa e menos acessando o sangue de Cristo. Isso. Que é como a irmã falou, a pessoa precisa ter uma orientação. No meu caso, a orientação veio do Espírito porque havia um ministério, como a irmã começou Você já falando. conhecia, né? Você frequentava a escola dominical. Desde pequenininha. Você cresceu, então você sabia como se libertar daquilo. E aí eu tive que viver essas experiências de depressão, ansiedade, síndromes, desejos profundos de morte,
dores de cabeça constantes. Sim. Existem muitas pessoas que hoje sofrem com dores de cabeça constantes. E procura um médico, o médico diz é uma enxaqueca. Mas eu te digo que são demônios brigando por cabeça. Espíritos imundos que brigam por cabeça. Pessoas que... Dores nos ossos inteiro. Te digo que tem demônios que se alojam nos ossos através da inveja. Sangue, corrente sanguínea hereditária, que vem de raízes. Então, existem muitas doenças e muitos processos que nós estamos vivendo nessa geração, que é 100% espiritual. Você vai no médico, não é nada. Faz exame, não é nada. Ah, então é normal. Não é normal, né? E, irmão, Aí você... muito bem colocado, que a pessoa vai, não tem nada, você não tem nada. Aí ela passa por um pastor que tem autoridade no mundo espiritual para botar a mão na cabeça dela Isso. e expulsar aquele espírito Isso. imundo, chamar ali o chefe da cabeça, expulsar linhagens, e aquela pessoa passa a ter uma vida. Isso. Ela passa a dormir, ela passa a ter paz. Se ela pensava em morte, o pensamento já não existe mais. Ela passa a ter tranquilidade, felicidade. E aí ela se prepara para viver a restauração pelo Espírito Santo. Porque não é só sobre libertação, Sim. mas é sobre ser restaurado pelo Espírito. E nós falamos muito também sobre libertação, sobre as linhagens, que eu também tive que passar por esse processo de libertação de áreas da minha vida de solidão, de rejeição, de abandono. E um outro ponto também, minha irmã, que eu olho para mim hoje, eu me coloquei em muitos relacionamentos que não me cabiam por conta de rejeição. Porque a rejeição, ela é um demônio que ela atua na visão. E ela tira de você o teu brilho, o teu valor. Sim. Então você cabe em qualquer lugar para ter alguém do lado. Meu Deus. Ele tira a tua visão de quem é você, do poder que você tem, de ser feliz que Jesus te deu através da cruz. Ele tira tudo de você. Ele põe em você uma dependência emocional. E até para pessoas que talvez estejam assistindo e que talvez estejam vivendo um relacionamento de dependência emocional, um relacionamento tóxico, que ela diz assim, eu não consigo sair desse relacionamento. Eu posso dizer para você que isso é espiritual. 100% espiritual. Porque isso é uma entidade que ela faz você se ver feio, ela faz você se desvalorizar, se conectar em qualquer coisa, em qualquer ambiente, para ter um elogio, para ter alguém que segure na tua mão. Porque eu, durante muito tempo, vivi assim. Então, eu me desvalorizava para valorizar alguém. E quando você recebe a libertação, você entende que aquilo é tudo foco espiritual. Então, a rejeição, ela gera um domínio satânico muito violento. Por isso nós vimos tantas meninos se cortando, os pulsos. Aí você vai bater um papo, você vai entender de linhagem geracional. Né? Porque toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer um mapa com aquela pessoa, entender como foi a infância dela, o que ela passou, o que ela viveu. E ali eu vou montando um processo para trabalhar com a quebra da raiz geracional. E a gente entende que ela foi rejeitada, ou ela foi abandonada pelo pai, ou a mãe tentou abortar ela no ventre. Sim. E ali aquele espírito assume a identidade daquela criança, não só ela tendo sido oferecida num terreiro, mas existem outras ferramentas para Satanás ele dominar uma criança ao seu nascimento, como aborto, rejeição, o pai abandonou, aquela mãe viveu sozinha, ou aquela mãe não quis aquela criança, e ali o diabo assume o controle daquela vida. Sim. E ali só um trabalho como esse, de quebra de raízes. Não tem uma estrutura familiar, né? Vive constante brigas com mãe, com pai ali. Exatamente. E isso, ele vai gerando uma identidade. E é tão profundo, né, irmão, essa questão da identidade, porque a gente vê que Jacó tinha uma identidade. Ele teve que ir para a casa de Labão se tratar. Com a mesma raiz que ele plantou na vida de Esaú, Labão plantou na vida dele. E quando ele recebe a informação de que ele teria que ser pai de uma nação, ele é revelado uma nova identidade. E essa identidade, ela chega para nós através da renúncia. Porque muitos cristãos falam, mas Jesus foi entregue, né, como sacrifício vivo. Mas ninguém acessa o sangue de Jesus sem renunciar aos pecados. E não são só os nossos pecados, mas os pecados geracionais.
É isso mesmo, glória a Deus. Bom, você estava falando sobre, estava querendo se libertar, orando, né? Você e a sua mãe? Então, a minha mãe, ela não, como eu te falei, ela não tinha uma estrutura. Ah, né, ainda estava do mesmo jeito. Ela estava do mesmo jeito e Jeito. pelo fato, a gente sempre se deu, mas ela nunca teve aquela estrutura de mãe, porque eu acho que ela não recebeu, ela não soube transmitir. Sim. Nós temos uma ótima relação, graças a Deus, pelo perdão que eu recebi de Cristo e revelei aos meus pais, porque não tinha uma relação boa nem Sim. com ela e nem com o meu pai. Era agressiva, rebelde, não aceitava algumas coisas, né, pelo fato de eu ter sido abandonada, rejeitada. Então, eu culpava muito eles Sim. pelas quebras que eu vivi na minha vida, né? E aí teve que haver um perdão, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe. O meu pai é um pastor evangélico, né? Como eu te falei, lá atrás ele casou de novo e a minha mãe não é convertida até hoje. Estamos em processo de oração para que ela se converta, né? Para a glória de Deus, a gente tem fé de que ela não vai descer sem salvação. Bom, continuando, né, sobre a libertação, você ali orando por você, né, procurando a Deus. E aí eu tive que passar um deserto em casa, né, de oração e jejum. Mas o jejum não era um jejum que eu estava acostumada a fazer, para ser feliz no amor, para vender, porque eu trabalhava com vendas, não. Foi um jejum de renúncia. Você trabalhava com vendas? Trabalhava com venda, eu era vendedora de automóveis. Sim. Fui diretora de empresas de automóveis, depois trabalhei 20 e poucos anos, até que o Senhor me tirou de tudo para estar 100% na obra. Né? Hoje, Ainda vai chegar essa parte aí, né, que você vai contar. 100% na obra. Hoje eu vivo para as almas, né? Então eu fazia muito. Porque, apesar de tudo, minha irmã, eu tinha aquela religiosidade de entregar o dízimo. E pela misericórdia, Deus me honrava. Aonde eu ia trabalhar, o Senhor me abençoava. Se tinha 30 vendedores, os clientes vinham até mim. Mesmo você não indo na igreja, não sendo crente, né? Nem tinha começado essa libertação e Não. você ainda dava o dízimo. Eu parava na porta de qualquer igreja, parava o carro e pedia para falar com alguém responsável, pastor ou alguém. Sim. E ali eu parava e entregava o meu dízimo. Isso era algo para mim que era sagrado. E eu entendo muito que eu me libertei, Deus me permitiu viver esse processo pela minha fidelidade com o dízimo, tá? Porque apesar de eu não entender do processo de libertação, eu mantinha essa fidelidade e eu tinha muito propósito de sacrifício. Exemplo, eu pegava um valor e eu falava, eu vou sacrificar no altar. Eu achava que aquilo era algo que vinha de Deus, porque aquilo me trazia um pouco de paz. Sim. Então eu parava, exemplo, eu não tinha problema com dinheiro. Se eu tivesse tanto, eu falava, eu vou botar tudo no altar. Mas isso aí tem nada a ver com salvação. Não, nada a ver com salvação. Você pode dar dízimo, mas você não é crente, você dá dízimo ali, pega o resto do seu dinheiro, vai beber, vai fumar, vai Não tinha curtir nada a o ver com mundão. salvação. E você tem na sua cabeça, eu vou ser salvo, porque eu tô ajudando, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo... Mas não tá nos pés de Deus, né? Não E, na serve a verdade, Ele. eu até tinha consciência que não ia ser salvo. Sim. Mas eu acredito que tem muitas pessoas que acham, porque talvez estão dando um dízimo, estão abençoando a obra, que elas serão salvas por conta disso. E Vai não. na igreja, mas só vai para visitar e sai, eu vou lá e... Ah, Jesus, não é assim, né? E, na verdade, não. Eu criei um ritual, Sim. que eu dava o meu dízimo, mas eu não queria nada de fato de verdade com Jesus. Porque eu vivia no mundo, na bebida, na prostituição, nos acessos, mas eu ia lá e entregava meu dízimo, por um costume daquilo que eu aprendi de infância dentro da igreja. Sim. Entendeu? Então aí eu comecei a viver um processo que foi tenebroso, mas foi necessário para que hoje eu consiga ajudar pessoas. Porque quanto mais eu focava na minha libertação, mais os demônios me atacavam. E era mais forte. Por isso que eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo, como a irmã falou, elas estão tentando, mas elas desistem porque elas não conseguem suportar o processo. Porque a dor, se ela tem um problema de suicídio, ela intensifica a dor. Satanás, ele intensifica a dor.
Se aquela pessoa carrega uma solidão, aquela solidão vai aumentar 100 vezes dentro dela. E o que fez de você não desistir mesmo? Porque você falou que aumentava mais, né? A Muito. batalha aí, o inimigo atacava mais você. Você vivia sozinha. Por que não fez desistir? Não, Porque eu acho quando- que havia um propósito para que eu pudesse ajudar pessoas no futuro como eu ajudo Mas hoje. você pensava o quê? Eu eu pensava não que era a vou. minha última chance. E eu falava para Deus, eu vou tentar, eu vou me lançar de tudo que eu não sei, mas eu vou me lançar. Porque eu sabia que se eu não vencesse essa batalha, eu ia morrer. Sim. Havia dentro de mim um grito de morte. E eu sabia também que eu não podia desistir. Porque se eu desistisse, eu ia morrer. Porque os demônios, eles falavam muito comigo sobre você vai morrer. É. Do mesmo jeito que eu levei sua avó, eu tenho um primo meu que se enforcou, tenho a minha avó que tomou chumbinho e um primo meu, que eu te falei que era pastor, Sim. que tomou chumbinho também. Não aguento. É. Então eu sabia, eu tinha certeza de que se eu não vencesse, eu ia ser a próxima a morrer. Que não havia para mim uma outra chance. Que eu precisava me lançar realmente aos pés do Senhor. E eu me lançava. E eu me lembro, irmã, que o que a irmã está falando é muito interessante, porque é muito mesmo que eu vivi. Sim. Que quando aquilo intensificava, eu comecei a repreender. Eu repreendia. Em nome de Jesus, porque eu lembrava da sogra de Pedro. Que as pessoas estavam orando e Jesus veio e repreendeu. Sim. Então havia oração, havia ali um propósito, mas havia alguém que tinha uma autoridade para repreender, que era Jesus. E eu lembrava também do endemoniado gadareno, que Jesus tinha que repreender aqueles demônios. E eu comecei a me basear naquilo. Senhor, o Senhor repreendeu, eu preciso repreender esse espírito. E eu repreendia. E eu me lembro que aquilo durava 5 minutos, aquele alívio, daqui a pouco vinha mais forte. E aí eu repreendia 1, 2, 3. Eu comecei a focar em libertação. Em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te repreendo. Era algo muito desesperador para mim. Mas eu fui entendendo que com o passar dos meses, aquilo foi me gerando libertação. Aquilo foi me gerando uma visão espiritual que eu não carregava. E quando eu comecei a repreender as raízes, eu me lembro, irmã, que nesse dia foi como se tivessem saído de dentro de mim um caminhão de pessoas, um peso emocional muito grande, que naquele dia eu senti uma paz, um alívio que na minha vida inteira eu nunca tinha sentido. Porque o meu estado era aflito, meu estado era aflição, Sim. era coração acelerado o tempo todo, era crises de ansiedade, desejos de morte e dor profunda na alma. Era uma dor que não cessava. E ele disse assim: continuem transmitindo a mensagem, porque aonde a mensagem chegar, os espíritos têm que ir. Entendeu? Ele disse bem assim. Por quê? Porque a palavra tem poder. Exato. Eu entendi na hora o que estava querendo dizer ali, porque aquilo era um portal. Você que está assistindo aí, a TV, o que você assiste, o que você vê, os demônios, eu entendi o que estava querendo dizer. Os demônios eles têm acesso à tua Legitimidade para casa. entrar através da frequência da TV. Exato. Através do que você ouve, através do que você assiste. São as ondas. Eles estavam transmitindo conhecimento das trevas para as pessoas. Inclusive, eles falam que fazem pacto com o demônio, que fazem pacto para destruir pessoas, para matar pessoas. Eles Isso. falam lá, abertamente, dentro do YouTube. Então, por isso que eu estou repetindo o que eles falam. Então, olha só o que foi um demônio que se manifestou na pessoa e disse isso. E isso me despertou muito, pastora. Porque... Despertou para falar de libertação, né? Porque nós estamos recuando. Exato. Não se fala de demônios nas igrejas, algumas igrejas se manifestar o demônio bota para fora da igreja. Que eu já ouvi falar sobre isso. Eu achei assim o final do mundo. Manifestou um demônio, bota a pessoa na rua. Exato. Cadê os pastores? Cadê os líderes? Nós precisamos estar posicionados no campo da libertação para ajudar as almas. Exato. Porque as pessoas estão convalescendo. Enquanto isso, as redes sociais estão crescendo com o ocultismo, com pessoas manifestadas, com ensinamentos de bruxos, bruxas, feiticeiros, feiticeiras. E as pessoas achando que isso é normal, hein? Não, e não é. E eles estão muitas e muitas visualizações, viu, pastora? Porque Muitas. o diabo... Então, levando muita gente, sabe? Inclusive, tem cultos satânicos já sendo transmitidos pelo YouTube. Olha aí, que loucura. E, assim, passando na mídia como se fosse uma coisa normal e tal. Bom,
vai fazer o quê, né? Nós é que temos Mas que combater através do campo espiritual em Cristo Exatamente, Jesus. exatamente. Nós, é tão importante nós estarmos aqui abrindo a visão das pessoas. Exato. Porque as pessoas não têm conhecimento. Porque as pessoas vejam que é uma realidade. É uma entendeu? realidade Uma total. realidade. Então, existem formas de manifestação. Existe manifestação metade, que a pessoa diz assim, pô, do nada eu tô perdendo memória, tá me dando apagão. Tá me dando uns apagões. Do nada eu tô tomando atitudes que eu não sei porque que eu tô tomando. Isso é manifestação. Outra forma de manifestação, surtos. A pessoa começa a ter surto. Daqui a pouco o casamento vai embora, daqui a pouco ela perde o emprego, porque onde ela vai, ela arruma problema. Isso é o quê? Eles estão mexendo com a tua cabeça, com a tua mentalidade. Que no mundo aí vai falar que é esquizofrenia, né? É, demônio. Tá? Aí bota. Então, assim, e existem pessoas que manifestam completo, com a mão para trás, várias legiões ali, entendeu? E então, existem vários formatos da pessoa estar manifestada. Quer ver outro formato de estar manifestado? Há muitos vão... isso não existe, estou falando heresia. Não estou falando do que eu trabalho todo dia. Porque eu boto a mão na cabeça das pessoas, expulso demônio, oro por pessoas, ministro cura, libertação, dores de cabeça constantes. Vai no médico, faz tomografia, faz não sei o quê, nada disso. Aí o que acontece? Outra coisa. Tem gente que não dorme à noite. Vai dormir de manhã. Aí chega no trabalho atrasado, chega no trabalho de mau humor, daqui a pouco perde o emprego. Você acha que é normal todo dia uma pessoa ficar sem dormir? Tá debaixo de possessão. Fica de mau humor no outro dia, porque tá irritado, porque não dormiu. Outro formato de manifestação. Perturbação mental. A pessoa não consegue parar de pensar em uma determinada coisa. Fica. Aquela perturbação na mente. Aquilo ali é o quê? Perturbação de demônios. Então existem vários portais, que é pouco tempo que nós temos aqui. Pouco. Pastor, existem demônios que agem... vamos lá, nós já falamos muito sobre patente espiritual aqui. E, né, vamos supor, uma pessoa que tem algo que Deus deu para ela, por exemplo. Você que trabalha com libertação. Sim. Existem demônios que tentam atingir mais a você do que a mim, por exemplo, que não trabalham com libertação? É assim, Rafael. Vamos supor, eu fui forjada desde criança para trabalhar no que eu faço hoje, tá? Fui experimentada. Eu fui abusada, eu fui despertencida. Tudo que você imagina aconteceu comigo. Eu fui experimentada para o reino. Então a senhora está romantizando o testemunho? Não estou romantizando. Eu estou dizendo que eu fui projetada para fazer o que eu faço. As dores que as pessoas sentem, na sua grande maioria, eu já passei por elas. Beleza? Mas as patentes de demônios que eu lido são diferentes da patente de demônio que você vai lidar. Eu não vou lidar com o demônio de encruzilhadazinho, não. Eu vou lidar com outros demônios. Outras cadeias de demônios. Entendeu? É demônios de loucura, é demônios de suicídio, é demônios de camadas íntimas da alma, que é onde mora o espírito da morte, é onde o cara está no estado depressivo, é onde os sonhos são roubados, que são os demônios das almas preciosas. Ficam aqui, no fundo da alma. São aquelas almas que são preciosas por Pai. Eles ficam lá no fundo, gerando cativeiro, gerando dor, gerando adoecimento, perturbação, para aquela pessoa não entender o amor que Deus tem por ela. Então isso é muito sério. Então a minha guerra não vai ser igual a tua. Muito bem. Porque eu estou tirando pessoas da loucura através da libertação. Eu estou reconstruindo a identidade de pessoas através do sangue de Cristo. É por isso que a libertação não é para qualquer um, né? Não é para... Nem deve. Nem deve. Não romantize e acha que é bonitinho trabalhar com libertação, porque não é, não. É um chamado. É uma proposta que o céu te dá. E você tem que ser forjado para isso. Você tem que ter conhecimento. E o conhecimento como? Botar na mão na cabeça das pessoas. Eu queria perguntar para os teologados se eles... Se fazer uma proposta aqui. Quero ver quem quer. Eu tenho uma lista lá de pessoas que estão precisando de libertação. Tá lá no meu celular lá. Olha que eu tenho uma maior aqui também. Não consigo atender. Também não dou conta, não. Eu quero perguntar para você se você tem coragem de entrar num propósito junto com a gente para atender essas pessoas e ajudar. É bom, né? Conhecimento junto com libertação, a gente vai ajudar muito. Não, seria bom, Seria bastante ótimo. conhecimento da palavra. Ao invés de... Porque eu vejo, Rafael, principalmente quando eu venho aqui, eu vou lá nos comentários olhar. Tem muita gente bacana que agradece,
Mas eu vejo tanta gente desnecessária. Ah, porque eu conheço isso, conheço aquilo. Se você conhecesse, você não estava perdendo tempo escrevendo bobagem. Você estava aí na rua ganhando aula. Então, mas aí são pessoas que nunca tiveram experiência com nada. Com nada, são vazias, opacas. Aí fica complicado, É né, cara? complicado. Então, eu acho Elas não tiveram que cada, experiência com Jesus. eu acho que cada um tem a sua área, ali que Deus te chamou, de ensino da palavra, se domina, né? A pessoa que depois que ela foi liberta, depois que ela foi liberta, assim, passou por os demônios foram expulsos dela, e ela precisa de alguém que ensine a palavra para ela. Tem que ter. Bom, precisa de alguém que cuide ali dela, né? Tem que ter. Ela tem Escola que ter bíblica. a libertação, mas ela tem que ser alicerçada nos princípios. Porque senão, aí ela não vence a camada, a frequência do corpo. Porque, por exemplo, ela saiu da droga. Ela diz assim, olha, eu fui liberta da droga, mas o diabo sempre vai voltar e vai dizer, lembra quando tu usava uma droga? Se você não tem embasamento nos princípios, no jejum e na oração, em algum momento você vai estar fraco. Foi o que eu falei. São os demônios que se apresentam nas crises. Eles ficam escondidos. Teve uma crise, houve um problema em casa, uma perca, alguém morreu, eles se apresentam na tua dor. Quando eles se apresentam na tua dor, eles vêm para te arrebentar, para levar a tua. Só que daí você vai ter que fazer de graça, né? Se você apoia de graça, Exatamente. você vai ter, né? De graça, não é assim que eles falam? Eles acham que Receber de graça, tem que dar de graça. eles acham que quem Faz serve a graça. Jesus num campo Você deixa a sua casa, não deixa a sua casa não. Você deixa seu emprego, sai do teu emprego, você vai ficar o dia inteiro atendendo essas pessoas, porque nem pouca não, tá? É muita gente. Você vai ter gente para atender 24 horas, Você não 2, come 3 não, meses. tá? E você não come, o que mais que não pode? Não não faz? posso comer, Pode comer. não posso ter uma vida, uma casa normal, tá? Não tem direito a ter salário, porque eles falam isso. De tanta loucura que as pessoas vivem. Se o próprio Jesus tinha o seu ministério patrocinado pelas mulheres. Isso aí, ó. Bom, aí você tem que, mas tem que estudar. Tem que atender todo mundo. Isso, ó, você tem que estudar, você tem que manter uma vida de jejum. Pegar o seu conhecimento e entregar. Ah, o dom veio de graça, você está entregando de graça, mas o conhecimento você adquire. Isso, O conhecimento é o que você estuda. isso. Aí o que você faz? Você pega tudo isso aí, você arruma alguém para arrumar dinheiro para você. Porque você vai ter que ficar o dia inteiro só ajudando as pessoas. Vai ser uma benção, ó, legal, porque vai ter tanta gente liberta, né? Você vai libertar através do seu conhecimento, através da sua entrega, vai ter muita gente liberta. Mas você vai ter que arrumar alguém para arrumar um dinheiro para você, sei lá. Fazer alguma coisa que dê renda para você. As pessoas são muito ignorantes no que diz respeito às coisas de Deus. Da onde que aconteceu, quando foi que começou isso, que os pastores têm que viver na miséria e na escassez? Eu não consigo entender isso. Que tipo de colocação e mentalidade é essa que os pastores estão permitindo sobre si? Que o pastor tem que ser miserável, que a casa dele não tem direito, os filhos não têm direito, a vida não tem direito, mas as ovelhas têm direito só. Você tem direito a receber tudo do reino. E quem está ali te honrando, te servindo, não tem direito? Isso é mentalidade de quebra de princípio de honra. E nós estamos indo contra o reino, porque eu honro os que me honram. Eu amo os que me amam. Você acha que você ama a Deus e não tem consideração pelo líder que te ajudou, você está amando a Deus? Você está quebrando o princípio. Então nós queremos receber muito. Mas na hora de falar em devolvermos a honra, nos sentimos ofendidos. Ah, porque o pastor está cobrando para ir não sei aonde. O pastor come. O pastor tem vida, se você não sabe. O pastor não vive de luz, não. Ele senta, atende 20 pessoas, bota a mão em demônios, expulsa, bota a mão no inferno, tem na casa dele atacada, só para servir e não ser servido. Isso não existe. Isso é ignorância, mentalidade demoníaca. E vou dar um recado a você, pastor, que tem permitido que as suas ovelhas tratem você assim. Está na hora de você se posicionar como homem de Deus. Isso não são ovelhas, são bodes, lobos, em pele de cordeiro. Porque a ovelha que ama o seu líder cuida da sua liderança. Mas também não concordo, Rafael, com líderes playboys que estão aí andando de Ferrari enquanto as ovelhas estão passando fome. Também não concordo. Eu acho que o reino de Deus ele é levantado junto. Se tem um ministério, você vai levantando o ministério junto e as ovelhas vão levantando junto. Isso. Isso eu também não concordo. Porque as ovelhas gostam também, tá? Os pastores aí estão postando sem roupa, jogando na praia de sunguinha. Nossa, as ovelhas adoram. Eles adoram, tá? Aí vem um cara ali, um cara ajudador,
que vai na tua casa, que se preocupa com você, que te ensina a palavra todo dia, perde 2, 3 horas, não valorizam. Não valoriza. Às vezes até o próprio pastor da pessoa, né? Dá mais ouvido a outro, dá mais honra mais ao outro do que o próprio pastor da igreja, que tá ali pagando preço pela sua vida, né? Então, porque não tem princípio de honra. É. Não carrega o princípio de honra. E a pessoa não entende que se ela quebra esse princípio, ela para de receber a honra. A vida dela estagna. Porque a honra é um veículo, ó. Eu honro os que me honram, ó. Ela tem que ir, tem que voltar, ela tem que ir, tem que voltar. Então, se eu paro de honrar aqueles que me honram, eu estou atrasando o meu destino profético. Estou paralisando a minha trajetória. Então, nós temos que valorizar aqueles que nos ensinam e nos apoiam. Eu não sei... Você pode ver que é a mentalidade do diabo. Ah, porque o pastor trabalha com libertação e tem um dinheiro. E daí? Não entendi. O que você tem a ver com isso? O pastor está ali trabalhando 12, 13, 14 horas e não tem direito a comer? Porque você acha que o pastor não tem direito a comer? Isso é mentalidade diabólica. O pai da miséria é o diabo, aprendam isso. O pai da escassez é o diabo. E o pai daquele que toma conta da vida dos outros é o diabo também. Tu pode ver que todo infrutífero, ele quer matar a frutificação dos outros. O que Jesus fala para a figueira? Tem fruto não, então tu vai ficar seca após da vida. O próprio Jesus falou, acabou. Tá aí, não tá me dando fruto? Peraí, tá seca. Porque nós temos que ser produtivos. É verdade. Se você produz, você tem que receber para isso. Eram coisas que eram para ser responsabilidade dos pastores. Total. A gente não pode negar isso. Era para ser responsabilidade dos pastores. Os pastores, eles foram colocados, instituídos para isso. A gente sabe, entende de todo o contexto, né? Eu acredito sim que todos os pastores deveriam ganhar um salário. Tem gente que se orgulha ao dizer que não ganha. Tem gente que se orgulha, né? Se orgulha da miséria, da escassez. Não. Poxa, não. A igreja próspera no sentido financeiro. Toda igreja tem dinheiro para dar. Por mais que nem que for ali de acordo com a arrecadação da igreja for menor, mas pelo menos ajudar. É o seguinte, entendeu? Se você não tem a visão de que você tem que abençoar quem deu a vida pela igreja, que é o pastor, se ele dá a vida pela igreja, como é que você quer ver aquela igreja abundante? Como que você quer ver a sua vida abundante se você está quebrando o princípio da sua liderança? Não tem como. E mais ainda, pode continuar. Dos pastores que se sujeitam a isso. Que aí os filhos estão ficando doentes dentro de casa, se perdendo no mundo, porque o pastor trabalha 24 horas dentro da igreja e esquece a sua família. Está honrando ovelhas e esquecendo a sua casa. Quantos filhos de pastores você conhece traumatizados? Que não tinham nem um arroz para comer dentro de casa, que o pai estava ali girando de bicicleta para pregar a palavra, e a família dentro de casa, casamentos que acabaram. E tem outra coisa também, né, pastor? Tem essa questão que você falou, que é verdade mesmo, da pessoa que abandona a sua família, mas tem aqueles que pegam e, como não tem, e trabalha no secular, e cuida da igreja, cuida da família, às vezes ele dá atenção para a família até, só que ele não tem tempo necessário e ideal para dar atenção para a igreja. Mas aí, Rafael, a gente tem que ter identificação se aquele cara tem chamado pastoral mesmo. Porque a palavra diz que eu nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Ou falta posicionamento dele, ou ele está negligenciando algo, ou ele não foi chamado para viver da obra. Porque viver da obra não é sobre aquilo que eu escolhi viver. É sobre chamado. É aquilo que Deus me chamou para fazer. Entendeu? Se o cara não foi chamado para viver da obra, se ele não tem chamado pastoral para viver da obra, ele não vai prosperar. Eu digo assim no sentido, eu também concordo com isso daí. Eu digo assim no sentido, por exemplo, eu vou citar um exemplo de um pastor que eu conheço. Ele é um baita de um pastor, ele tem um chamado, a família toda de pastores, homem de Deus, tudo certinho, cuida bem da família dele, mas ele trabalha muito no secular e eu vejo Tá sobrecarregado. que se ele tivesse um salário da igreja, Ele não precisava disso. ele se dedicaria muito mais à igreja. Estaria lá para atender mais Mas aí você tem que ver qual é o princípio que ele carrega. Porque Paulo diz assim, olha, eu tô até vendendo minhas tendas, mas eu tenho direito ao dízimo. Paulo diz isso. E depois Paulo passa a viver do dízimo.
Ele tinha direito, ele dizia, eu tenho direito. Então tem que ver qual a Certo, posição do isso. pastor. Porque se ele tá com essa posição de que, não, ele é antibíblico. E é por isso que Deus não prospera ele. Então, mas eu concordo com você, tudo que você está falando, nós estamos de acordo. Mas o sistema religioso, as instituições Mas aí o pastor grandes, tem que ver. eles trabalham dessa forma Não, na mas aí- grande maioria do Brasil. O pastor tem que olhar se ele tá preocupado com o sistema religioso ou agradar a Deus. Eu, por exemplo, não tô preocupado Então, com o sistema religioso. a maioria se orgulha disso. Mentalidade diabólica. Porque o pai da escassez é o diabo. O pai das famílias dissolvidas é o diabo. O pai da miséria é o diabo. E o pai da sobrecarga é o diabo. Concordo. Mas é difícil, hein? Pegar uma igreja tão grande hoje como a Assembleia de Deus. É desonra. Eu posso falar da Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus tem várias, né? De modo geral. A grande maioria é assim que trabalha. Desonra total com o liderança. Olha, eu vou falar pra você. A grande maioria, muitos que eu conheci, tem uma vida um pouco difícil, viu? Posso falar? Desonra total com os líderes. Não vamos generalizar. Pode ser que alguém que já tem uma condição financeira melhor, pode ser que eu sei lá. E o Pode ter líder exceção. negligente com o seu propósito. Porque se ele tem um propósito, ele não pode ser negligente com o chamado dele. É. Se o próprio Jesus era patrocinado por mulheres, preciso falar mais alguma coisa? Sim, eu precisava de recurso. Paulo, os discípulos. Gente, a igreja primitiva, se você olhar o Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, quando elas se convertiam para Cristo, ela tinha eles tinham uma conversão tão genuína e tão verdadeira que eles pegavam uma parte dos seus bens, vendiam e davam para os apóstolos, os discípulos. Tá aqui, ó, para vocês, para a igreja Fazerem viverem obra. e para vocês darem para os pobres. Era assim que funcionava. Então, os pastores, os apóstolos, eles eram sustentados, eram os membros das Sempre igrejas. foram. E se o cara vive da Como que vai obra, funcionar? tem que sustentar ele, ué.